Sejam bem-vindos. Mais uma roda discursiva aqui no Enages. Hoje eu selecionei duas questões aqui dessa rodada para a gente resolver, uma envolvendo a aplicação da lei penal no espaço, envolvendo também a aplicação de tipos penais da parte especial. Acho que foi um casinho com boas pegadinhas ali, uma questão de nível difícil, porque foi bem no detalhe, como nós veremos. E uma questão também de direito tributário, que eu selecionei, uma dúvida sobre a incidência de ITR e IPTU, quando é um imóvel da zona urbana, mas com destinação agrícola. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar aqui os nossos slides. Boa noite a todos aqui no chat. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Vamos lá. Apresentação, produzir do início. Então, começamos com a questão de penal. Uma situação que nós trouxemos aqui específica, que aconteceram fatos semelhantes, mas não era nenhum fato concreto, mas uma situação que leva a gente a refletir sobre como se resolveria juridicamente um caso semelhante àqueles que nós vimos aí, né, nas mídias, nos veículos de imprensa. O caso dizia o seguinte: certo ministro do Supremo Tribunal Federal encontrava-se de férias em Nova York com a família. Ao passear pela Times Square, aqui é o nosso fundo, identificado por Jagunço Mulambo, brasileiro que vive nos Estados Unidos há 18 anos, portanto brasileiro, tem vasto conhecimento sobre as urnas eletrônicas utilizadas pela Justiça Eleitoral Brasileira, especialmente em relação ao seu funcionamento das eleições de 2022, e é auto-intitulado expert em direito constitucional, direito penal, direito eleitoral, embora não tenha nenhum nível de formação acadêmica nessas áreas. Jagunço, então, passa a filmar o magistrado com seu smartphone, histericamente, dirige-lhe impropérios, chamando, dentre outras coisas, de seu ministro de merda, tu não vai ter sucesso, não, filho de uma puta, desculpa, mas no caso, canalha, seu bosta. Enfim, né? É o que a gente viu na prática, né? Então, também não vamos, né, ser puritanos aqui, é o fato que a gente tem que analisar, né? A gritaria chama a atenção de outras pessoas que rondavam o local, que também passam a filmar a cena. Nesse cenário, indaga-se: qual é o tipo penal que corresponde à conduta de Jagunço Mulambo? B. Aplica-se a lei penal brasileira ao fato narrado? Fundamente a sua resposta. Pessoal, o pessoal está travando aí para vocês? Então, deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar já. E aí a gente... Aqui, ó. Pessoal, então retornamos aí, troquei a rede aqui para melhorar. Então, o caso, né, nós vimos que diz respeito a um ministro do Supremo em férias em Nova York, que foi xingado por um brasileiro lá na Times Square, e as indagações eram sobre o tipo penal que corresponde à conduta de Jagunço e se a lei brasileira se aplica ao fato narrado. Primeiro, pessoal, só uma observação: das centenas aí de respostas da semana a essa questão, teve um colega que respondeu dizendo: a questão política não deveria ser tratada. Eu respondi para ele de respeito ao posicionamento, mas eu respondi para ele, inclusive fiz uma resposta bastante longa, para explicar para ele que, na verdade, aqui a preocupação ela não tem nenhum cunho político, pelo contrário, eu detesto política, quem me conhece sabe que eu gosto do direito, gosto da verdade e gosto da justiça, isso é fato. E acho que a gente, quando busca uma carreira pública, a gente vai atrás disso, né, para querer que a justiça prevaleça, que o direito prevaleça, né? Mas a nossa intenção aqui é uma análise estritamente técnica. Em relação ao que eu coloquei sobre o Jagunço Mulambo, vasto conhecimento sobre as urnas, pessoal, o que eu... Claro que tem um tom de crítica aqui, mas o tom de crítica
não é a questão em si. Cada um tem a sua opinião sobre as urnas eletrônicas, cada um se informa, busca, né, formar um convencimento. O que, na verdade, se a gente prestar atenção no caso concreto, efetivamente, de certo modo, há uma crítica aqui, são aquelas pessoas que não têm nenhuma formação jurídica, mas sabem tudo de direito constitucional, tudo de direito penal, tudo de direito eleitoral. Não precisa mais estudar direito no Brasil, né? A gente sabe que os experts estão nas redes sociais, as pessoas sabem tudo de direito constitucional, não há, né? Está ali na Constituição, todo mundo sabe, então é uma coisa irrelevante estudar. Então, isso eu critico, sim. Assim como eu critico as pessoas que querem opinar sobre medicina e não têm conhecimento de causa, querem opinar sobre odontologia e não têm conhecimento de causa. E segundo, pessoal, em relação às urnas também, né? Natural, cada um tem a sua posição sobre se as urnas trazem, né? São legítimas ou não são legítimas, cada um tem a sua opinião. Mas a crítica aqui é uma pessoa que mora no Brasil há 18 anos, não conhece nada sobre o sistema político, não conhece nada sobre o funcionamento das urnas e sai xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal lá em Nova York. E isso eu acho que é reprovável, isso eu não acho justo, isso eu não acho conforme ao direito. Aliás, eu nunca vou achar normal, pessoal, xingar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu posso discordar de todas as posições deles, de um deles ou de quem quer que seja, mas eu vou morrer defendendo o direito dele de externar nos votos dele a posição dele. Então, né, nunca para mim a política vai justificar esse tipo de comportamento. Xingamento, ameaça. Eu compreendo manifestações pacíficas, de cunho político, tranquilo, cada um tem a sua consciência para adotar suas convicções. Mas quando parte para violência, e a violência verbal às vezes é pior do que a violência física, né? Eu acho que é assim, para mim, nunca para mim vai ser justificável. Nunca salvo em legítima defesa. E legítima defesa falando em direito, né, pessoal? Não é porque, mas ele tomou a decisão errada, então eu posso fazer isso. Isso não é legítima defesa em nenhum livro e na cabeça nem de um estudante de primeiro semestre, né? Então, só o parênteses, pessoal, para a gente deixar de lado paixões políticas, né? O nosso objetivo aqui nunca é trazer à tona discussões de opinião política, nosso objetivo é sempre, sempre técnico, análise do direito, gostemos ou não, isso aconteceu, isso acontece, e nós temos que aplicar o direito para isso. E vamos raciocinar a lei, vamos raciocinar a Constituição, e ainda assim cada um vai ter a sua opinião sobre a análise jurídica, né, da situação. Então, só para fazer a ressalva aqui ao começo, pessoal, realmente, Cleusa, a pessoa tá chata hoje em dia, tudo é política. Assim, eu digo para vocês, fiz aqui o caso em 5 minutos, já estava com ele, vou fazer um caso sobre isso aí. Fiz o caso aqui em 5 minutos, foi meio que vem na telha, sabe? Não fico, não tem um dia inteiro para preparar uma questão, né? Então, mas a intenção nunca é de trazer nada à tona. Gabriel, minha esposa do TSE trabalha na integridade das urnas. Já fui xingada por ser meu esposo. Falta de educação virou moda. É verdade, viu, Cleusa? Isso eu acho que nunca vai ser justificável. Pode ser pretexto, ainda mais político que seja, sabe? Nunca, nunca vai ser justificável a gente agredir uma pessoa. Nunca, para mim, nunca, nunca, nunca. Eu sou cristão também, né? Aprendi de outra forma na minha formação, tenho uma educação de casa, né? E tenho meus valores. Então, assim, eu posso discordar totalmente da pessoa, mas eu nunca vou ter o direito de agredi-la, né? Exatamente, Daniela. As pessoas perderam a noção da diferença entre fato, norma jurídica e opinião. Exatamente. Educação, respeito, Mas, enfim, pessoal, aqui, como eu disse, né? Eu escrevi aqui em 5 minutinhos um caso, pensando, né? Pô, achei interessante. Vamos raciocinar sobre como vamos aplicar a lei nesse contexto. Não tive pretensão nenhuma,
saiu um tonzinho de crítica aqui, mas vejam, a crítica não tem nada de política. A crítica é um comportamento de quem se julga conhecedor acima de Deus, né? Porque sabe mais do que Deus sobre o direito constitucional, sobre o direito penal e o direito eleitoral. Enfim, né? Sobre o direito, em suma. E ainda se arvora no direito, né? De xingar as pessoas. Não digo nem xingar ministro do Supremo, xingar uma pessoa, um ser humano, né? Todos somos seres humanos, né? Falta um pouco de humanidade. Mas, enfim, vamos lá. Primeira indagação. Ponto central aqui no enquadramento jurídico típico era injúria ou desacato. Bem polêmico nas respostas, tá, pessoal? Ficou bem dividido aqui. Nós temos que lembrar primeiro da DPF 496. O Supremo reconheceu a recepção, ou seja, a compatibilidade do artigo 331 do Código Penal, crime de desacato, com a Constituição de 88, e também a convencionalidade, ou seja, não viola o Pacto de São José da Costa Rica. Inclusive, eu trago no material escrito todos os fundamentos dos casos que foram levantados pela OAB, que diriam que a Corte Interamericana seria contrária, né, a compatibilidade do crime de desacato com a convenção, o que não corresponde à verdade, e eu trago ali no material escrito, né, de maneira mais detalhada. O grande ponto dessa DPF, e isso era um conhecimento realmente muito requintado, eu diria, muito refinado, porque envolvia a leitura de inteiro teor, é que o Supremo, nós nas nossas aulas, a gente sempre lembra disso. O Supremo ele falou numa interpretação restritiva do artigo 331 do Código Penal. É compatível com a Constituição, com a Convenção de São José da Costa Rica, o artigo 331, o tipo penal de desacato. Porém, ele se sujeita a uma interpretação restritiva. Somente se aplica quando o fato for praticado na presença do funcionário público, no caso for praticado na presença do funcionário público, se tiver relação com a função pública, e nesse aspecto tinha uma relação com a função pública. Ele visivelmente, embora de férias, estava sendo xingado pela condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi identificado como tal, né? Seu ministro, né? Assim, ele foi xingado. Então, havia uma relação com a função. Qual é o problema, pessoal? É que o Supremo também disse, deve, de alguma forma, perturbar ou obstruir o exercício da função pública. E ele, de férias, não estava no exercício da função pública, não ficou obstruído ou perturbado de qualquer maneira. Então, esse requisito faltava para podermos falar no crime de desacato. A última condição, né, que era, o Supremo disse, somente deve configurar o crime quando for uma situação que desborda do direito de crítica. Aqui, claro, que não tinha nada a ver com crítica, era xingamento puro, né? Mas, então, faltava este aspecto específico para configurar o crime de desacato. Por pouco, eu diria que não configurava o crime de desacato, portanto, e só conhecendo o julgamento do Supremo no DPF 496. Em relação à injúria, então, era um enquadramento. O ministro tinha sido chamado, né, de FDP, seu canalha, seu bosta, em suma, os palavrões aí que fico até com vergonha de repetir, né, mas é a vida real, né, pessoal? Mas fato é, né, que agrediam esses impropérios agrediam a honra subjetiva da vítima. Então, injúria não era difamação, porque não se imputava um fato concreto. Essa grande distinção, principal distinção entre a injúria do 140 e a difamação do 139. Não havia imputação de um fato concreto ofensivo à reputação ali do ministro. Era xingamento, agredindo a honra subjetiva. Claro que agride também a reputação, né? Mas é uma qualidade negativa, um xingamento. Então, não era difamação em nenhuma das passagens. Quanto à ameaça, se vocês lembrarem ali, o que ele dizia? Não vai ter sossego, não. Aqui vale lembrar que o crime de ameaça, ele pressupõe a ameaça de um mal injusto e grave. Dizer que não vai ter sossego, não, é uma ameaça muito genérica, abstrata, e não é grave, né, pessoal? Então, a ameaça em si
não configurava o crime do 147, porque não era um mal injusto e grave. Agora, mesmo que se quisesse enquadrar, ainda assim, não mudava o desfecho quanto à segunda indagação, tá? Mas, para mim, não dava para falar em ameaça por isso. Tem que ser uma ameaça grave, injusta e algo minimamente palpável. Não vai ter sossego. Isso é coisa muito abstrata, né? E tampouco a gente pode dizer que é grave. Quanto ao crime de perseguição, do 147-A, faltou a reiteração, é crime habitual, né? Então, o crime era de injúria. Segunda indagação, era aplicável a lei penal brasileira, e aqui era o ponto mais difícil. As duas indagações eram difíceis, vejam que, né, tinha que conhecer esses detalhes desses tipos, né? Teoria da ubiquidade é aplicável em matéria de lei penal no espaço. Artigo 6º, considera praticado o crime no local em que houve a conduta, né, o fato, a ação ou a omissão, e também onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Aqui, no caso concreto, né, pessoal, visivelmente não era um fato que a gente podia dizer ocorrido no território nacional. Ocorreu lá em Nova York, a ação ou omissão ocorreu lá e o resultado também ocorreu lá. Então, pela teoria da ubiquidade, o local era Nova York, Times Square, portanto, só poderíamos cogitar de uma aplicação extraterritorial. E aqui, extraterritorialidade incondicionada em hipótese alguma, não era nem contra a vida do presidente da República, né, o patrimônio do presidente da República, vida ou o código fala em não é patrimônio que fala do presidente, fala patrimônio da União, né? Presidente, deixa eu abrir aqui o CP para lembrar certinho e não. Porque eu gosto dessas hipóteses de extraterritorialidade porque é muito no detalhe. Vida ou liberdade. Vida ou liberdade, claro, sequestro. Lembrei do atentado, não lembrei do sequestro. Então, não atentava nem contra a vida ou liberdade do presidente da República. Por outro lado, não era um crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União. Era crime contra a administração pública. Mas, aqui é o ministro Supremo, né? Poderia ser toda a administração pública, lá pelo artigo 7º, inciso 1º. Mas não era nem contra o patrimônio, não era um crime patrimonial, era um crime contra a honra, e tampouco era um crime contra a fé pública, que tem capítulo próprio no Código Penal, né? Então, fé pública tem conceito técnico lá no Código Penal, crime de moeda falsa, falsificação do documento público, né? Não se enquadrava na segunda hipótese. Terceira hipótese, crime praticado contra a administração pública. Ah, beleza. Por quem está a seu serviço? Jagunço não estava a seu serviço. Então, não era a terceira hipótese, muito menos, claro, a última do genocídio. No entanto, nós poderíamos cogitar na extraterritorialidade condicionada, que é aquela embasada, né, no princípio da personalidade ativa. Quem que praticou o crime? Um brasileiro no território estrangeiro. Artigo 7º, inciso 2º, a linha, 7º, inciso 2º, a linha B. E aí, como extraterritorialidade condicionada, nós temos aquelas condições do parágrafo 2º do artigo 7º. Em particular, as demais poderiam se verificar. Poderia ele vir para o território nacional, fatalmente seria crime nos Estados Unidos, assim, crime contra a honra lá também, né? Assim como é crime aqui, a punibilidade não estaria extinta e tal, mas de plano, pessoal, a gente já identificava que faltava uma condição. É preciso que o crime seja daqueles em relação aos quais o Brasil admite a extradição. E aqui o Brasil não admite a extradição. Por quê? Ah, é crime de opinião. Não, isso não é crime de opinião, pessoal. É crime contra a honra. Não tem nada de crime de opinião. Aqui foram xingamentos. Crime de opinião não autoriza extradição. Mas, para autorizar a extradição, é preciso que o crime tenha pena superior a 2 anos. E aqui, no caso, não tinha pena superior a 2 anos. O crime de injúria tem pena, na verdade, a pena não pode ser inferior a 2. Se for igual a 2, já autoriza, né? Se fosse o crime de desacato, autorizaria, né? Como é crime de injúria, a pena vai até 6 meses de detenção. Mesmo aplicando o incremento de 1/3 lá do artigo 141, seja do inciso 2º ou do inciso 3º, alguns alunos falaram do inciso 3º também,
Inciso 2º, contra ministro do Supremo enquanto funcionário público em razão da sua função. Teria a causa de aumento, só que aumentaria em 1/3, chegaríamos em 8 meses, muito aquém, né, dos 2 anos que seriam necessários. E a terceira hipótese, na presença de muitas pessoas, o enunciado não dizia exatamente, mas dava para supor por ser Times Square, né? Então daria para cogitar. Uma causa de aumento que poderia mudar o cenário, nesse contexto, seria do parágrafo 2º, que fala no crime praticado pela rede social ou divulgado pela rede social. Ele filmou. Mas nada no enunciado falava da divulgação nas redes sociais. E aí eu chamo a atenção, né? Nesses casos que está acontecendo, esse aspecto, dependendo do contexto, poderia ser levado em conta para fins de aplicação extraterritorial, né? Mas no caso concreto que nós trouxemos o enunciado, isso não ocorrera, não tinha elemento concreto, então não dava para cogitar da incidência do parágrafo 2º. Consequentemente, não era aplicável a lei penal brasileira, porque, embora a hipótese se amoldasse, em princípio, ao artigo 7º, inciso 2º, alínea B, crime praticado por brasileiro no estrangeiro, faltava uma das condições de plano já verificada, que é a condição de que o crime deve autorizar a extradição pela lei penal brasileira, pela lei brasileira, né? A lei de extradição é propriamente penal, e, no caso, o artigo 82, inciso 4º da lei de imigração traz essa exigência, a pena não pode ser inferior a 2 anos, aqui no caso era, a pena máxima não pode ser inferior a 2, aqui era bem aquém, né, dos 2 anos. Então, pessoal, assim que a gente resolvia a primeira questão. Vamos só finalizar rapidinho a segunda aqui, para você bem objetivo, acabou que cheguei mais tarde no trabalho, acabei não conseguindo chegar no horário previsto, e peço desculpas, mas para a gente finalizar, questão de ITR e IPTU. Maria Joaquina tinha um imóvel na área urbana, mas que utilizava ele para cultivo de hortaliças e eucalipto. Situação muito comum, sobretudo no interior do Brasil. Deve pagar IPTU sem pagar o ITR, deve pagar ITR sem pagar o IPTU, ou deve pagar os dois. Os dois não, porque é bis in idem, tá? Na verdade, aqui é uma hipótese de bitributação, né? Teremos 2 entes querendo tributar, e na Constituição não tem, é extraído como princípio da Constituição, salvo as hipóteses em que, no próprio texto constitucional, se identifica a possibilidade, né, de uma incidência dupla ali, tributária, mas não é o caso. E aqui, pessoal, o grande ponto é uma questão bem interessante. O CTN, pelo artigo 32, ele manda pagar IPTU se o imóvel é urbano. E o imóvel aqui estava situado na zona urbana, como a gente viu, pela lei municipal. O problema é que esse critério do CTN ele foi superado, ele tem uma exceção importante lá no artigo 57 do Decreto-Lei 57 de 66, na verdade, perdão, artigo 15, tá? Ficou artigo 57 do Decreto-Lei 57. É o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Vejam, o disposto no artigo 32 do CTN não abrange imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo ITR, demais tributos, se fosse o caso, né? A lei lá, o Decreto-Lei de 66. Vejam, pessoal, o STJ entende que prevalece o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, tem que pagar o ITR. O critério definitivo não é de localização do imóvel. Esse é um primeiro critério, mas ele tem uma exceção, que é o critério da destinação. Se, embora na zona urbana ele for destinado a uma exploração rurícola, né? E aí, extrativa vegetal, agrícola, pecuária, agroindustrial, ele deve levar ali o proprietário a pagar ITR e não pagar o IPTU. Inclusive, do próprio artigo 15 aqui da lei, fica claro que é o ITR, dele mesmo já vê que não se cogita, né, de cobrança dúplice. No mais, pessoal, só para frisar, o STJ tem repetitivo na matéria, o STF tem jurisprudência também nesse mesmo sentido. É um repetitivo do STJ um pouco específico, né? Mas é uma questão bem importante se a gente olhar, mas que não é sempre, não é muito explorado em todos os cursos e manuais, né? Por isso chamei a atenção aqui, inclusive a partir de uma pergunta que um aluno fez numa das nossas aulas ali do Play,
E aí, pessoal, do Supremo, só para mencionar, vejam que o artigo 15 do Decreto-Lei 57 também é de 66, e o CTN também é de 66. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aqui, na verdade, veio primeiro o CTN, só que o CTN só entrou em vigor em 1º de janeiro de 67. Então, ele entrou em vigor antes. E aí, o que se discute? Ele é lei ordinária, não vale como lei complementar. Vale o artigo 32, porque tem status de lei complementar. Não, ele também tem, inclusive por ele cuidar de conflitos de competência em matéria tributária, artigo 146(1) do CTN, não apenas por cuidar de normas gerais, né? Assim como o artigo 32, que cuidou de fato gerador, né? do IPTU. Então, por isso ele prevalece, ele foi revogado, pessoal, em 72 por uma lei ordinária, 5.868, 98, que o Supremo reconheceu inconstitucional. Por quê? Porque era uma lei ordinária revogando uma lei complementar. Inclusive, quando a gente olha no Planalto, tem lá uma suspensão, né, uma revogação, que é essa suspensão, uma revogação lá de 72. Ok? Então, Maria Joaquina aqui ia ter que pagar o ITR. Nós sempre falamos as 4 etapas, hoje eu vou passar só por causa do horário, que eu sei que tem aula no TRF1, tem aula no... No Play não tem, né? Hoje tem no TRF1. No Play tem amanhã, né? Em suma, né? As nossas 4 etapas, uma leitura atenta, tinha detalhes importantes aqui para prestar atenção para a resolução. Brainstorm, né? Despejar tudo que vem na cabeça para daí a gente montar o projeto arquitetônico da nossa resposta, o esqueleto da nossa resposta e executá-la, que é o filé. Inclusive, saiu o resultado, né, da discursiva do TRF3 essa semana, né? Pessoal, dos erros mais frequentes, só para colocar, na primeira questão, os erros jurídicos aqui, na primeira questão, muita gente que foi pelo desacato, vimos por que não podia desacato, e o mais comum, mesmo quem foi pelo crime de injúria, certinho no enquadramento típico, disse que tinha aplicação extraterritorial condicionada, só que não observou aquela condição específica que, de plano, nós já vimos que não estava preenchida. Então, abstratamente, sem qualquer necessidade de incursão probatória, né? Enfim, só com o fato, né, narrado. Então, esses foram os erros mais comuns na primeira questão. Na segunda questão, quem olhou o CTN, ou conhecia o CTN, já tinha estudado aí algum manual, algum curso, foi direto no artigo 32, área urbana, pague IPTU. Caiu ali, né, na pegadinha. Na redação jurídica, pessoal, alguns erros também para a gente compartilhar, aprender juntos. Fato narrado corresponde à conduta de desacato, corresponde ao crime de desacato, se a gente passa para o masculino, então tem crase aqui, corresponde à conduta de desacato. As palavras utilizadas pelo jagunço têm por escopo as palavras, sujeito plural, tem, leva acento circunflexo. A aplicação da lei brasileira a crimes cometidos, cuidado, erro básico de crase, né? Nunca vai crase antes de crime, antes de palavra masculina, o crime, e ainda mais quando há concordância de número, né? Não subsume-se ao novel. Aqui tem 2 erros. Ele não subsume-se, era a frase, tá? Não se subsome. O se, o não chama próclise. Então já tinha um erro, não era, não, chama ênclise, né? Chama próclise, não era caso de ênclise, o não chama próclise. Não se subsome. E a conjugação, embora soe estranho, pessoal, não é de sumir. Ele some. Lembre disso. Então isso a gente usa muito no direito, né? O fato não se subsome. O verbo que a gente usa para guardar na conjugação é sumir. Ele some, não é ele sume. Então é subsome. Ele não se subsome. O fato não se subsome ao novel tipo e tal. No que tange à aplicação da lei penal brasileira, crase. No que tange ao caso concreto, no que tange à aplicação da lei penal brasileira. A ser processado, outro erro básico de crase, com crase nunca vai antes de verbo. Beleza, pessoal? Vamos ver se no chat tinha mais alguma coisa. Não, era isso aí. Então, pessoal, concluímos aí mais uma aulinha das nossas rodadas de direito
rodadas de questões discursivas. Eu vi o Otávio aqui, o Otávio diz, valeu, vamos falar do direito administrativo. Hoje é de processo penal, Otávio. A nossa direito administrativo ali do TRF1 é sábado, tá? Mas já vai começar aí a aula do professor Gerson, já deve ter, com certeza, já está começando aí. Ok, muito obrigado, pessoal, pela participação de sempre. Vamos em frente aí nos estudos. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.